Mais um episódio hoje do programa Pauta Trabalhista. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 14.020, que foi aquela na qual foi transformada a medida provisória número 936. Vamos também falar sobre uma lei que foi publicada hoje no Diário Oficial, que é a Lei 14.023. Vamos tratar da jurisprudência e depois vamos fazer comentários doutrinários sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho sem qualquer remuneração. Bem, foi editada hoje, na verdade foi publicada hoje, a Lei 14.023. Ela trata também de relações laborais, mais precisamente de profissionais que estão em contato direto com pessoas contaminadas ou com risco de contaminação. Essa lei, eu vou colocar até ela aqui na tela para a gente acompanhar. Veja bem, aqui no seu artigo 1º, ela determina que os empregadores e até os poderes públicos adotem medidas para conservar a saúde dessas pessoas, como se isso fosse, digamos assim, uma novidade, não fosse obrigatório para os demais trabalhadores. Ele trata aí, faz uma relação no parágrafo 1º, não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo daquelas pessoas que estão em contato direto com as pessoas contaminadas e com risco de contaminação. Basicamente são os profissionais de saúde, os policiais também, vigilantes, mas tem pessoas que trabalham em outras atividades, mas com contato direto com pessoas que têm ou podem estar contaminados. Como aqui no inciso 22, profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos, de bebidas. Aí no parágrafo 2º aqui diz que o empregador ou o poder público deve fornecer EPI, mas essa regra ela é extensível a todos os trabalhadores. Só no parágrafo 3º que tem uma, digamos assim, algo diferente, que ele determina que os profissionais que estão listados aí, eles devem ter prioridade nos testes de diagnóstico da Covid-19. De qualquer forma, vamos voltar aqui à tela. De qualquer forma, essa regra ela é considerada como uma norma imperfeita, porque ela não traz qualquer sanção pelo seu descumprimento, pelo menos uma sanção específica para a empresa que deixa de cumprir as suas determinações. Bem, agora vamos falar sobre a Lei 14.020, que foi aquela na qual foi convertida a famosa MP número 936. O que ela tem de novidade? Na verdade, não seria novidade, mas sim uma expectativa. Estão todos aguardando o presidente da República editar o decreto regulamentando aquele artigo que permite a prorrogação da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial. Nós ouvimos falar na imprensa de que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem a pretensão sim de prorrogar esses contratos, mas está criando uma expectativa não só nos operadores do direito, juízes, advogados, Ministério Público, mas também em relação aos empresários e aos próprios trabalhadores que estão nessa indefinição, principalmente nos casos em que as empresas ainda estão fechadas, digamos, ainda estão com suas atividades suspensas, necessitando assim de um auxílio do governo federal. Em relação à jurisprudência, nós estamos com poucas novidades, pelo menos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, pois estamos em férias coletivas que vão até o dia 31 de julho. Em relação à doutrina, eu queria falar hoje com vocês aqui sobre a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de remuneração. Eu tenho ouvido falar de casos, inclusive de instituições de ensino, que estão suspendendo o contrato de trabalho dos professores. Qual seria a consequência dessa suspensão? Primeiramente, não há previsão legal para a suspensão decorrente da vontade do empregador.
Também não há previsão legal de suspensão bilateral. A gente poderia recorrer ao princípio geral do direito do trabalho, que trata das alterações contratuais, e nesse tópico nós podemos afirmar que mesmo as alterações bilaterais, no caso seria uma suspensão do contrato de trabalho, seria de certa forma uma alteração, mesmo que ela seja bilateral, ela seria nula se provocasse prejuízo para o empregado. Ora, se a empregado ou empregador suspender um contrato de trabalho sem remuneração, o prejuízo é evidente para o empregado e aí poderia ser contestado judicialmente essa suspensão do contrato de trabalho. Essa seria pelo menos a regra em situações de normalidade. Mas como estamos vivendo em tempos de pandemia, pode ser que a jurisprudência ela se altere nesse particular, admitindo em algumas situações a suspensão do contrato de trabalho, pelo menos enquanto não for regulamentada a Lei 14.020. Mas na própria CLT, no artigo 476A, nós temos uma previsão de suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Só que nesse caso, depende da anuência do sindicato. E aí o empregado fica com seu contrato suspenso e ele vai receber uma bolsa qualificação. Essa bolsa qualificação seria uma forma, digamos assim, uma espécie de seguro-desemprego, mas não decorrente do desemprego, e sim da suspensão do contrato de trabalho, e estaria sujeito aos mesmos requisitos da concessão do seguro-desemprego normal, inclusive limitação de valor, que seria R$ 1.808, e o empregado teria que preencher todos os requisitos para sua concessão, principalmente tempo de serviço mínimo de 12 meses. Portanto, nesse momento, se for seguir a jurisprudência em tempos de normalidade, a suspensão do contrato de trabalho de forma individual entre empregado e empresa, ela seria considerada nula. Então, é bom ter cautela, tanto a empresa quanto o empregado, porque uma suspensão dessa natureza sem previsão legal pode implicar futuramente em prejuízos, pois o trabalhador pode acionar o Poder Judiciário e requerer a sua nulidade e, consequentemente, o pagamento dos salários desse período da suspensão sem remuneração. Uma outra possibilidade seria a atribuição da responsabilidade pelo prejuízo causado decorrente da suspensão do contrato de trabalho aos poderes públicos, aos entes públicos, Estado, município, União. Só que a Lei 14.020, que já está em vigor, diz que em nenhuma hipótese a suspensão do contrato de trabalho nessa situação de pandemia pode ser considerado como fato do príncipe. Então, a partir da vigência da Lei 4.020, não é mais possível reconhecer essa situação atual como sendo de fato do príncipe. Pode-se eventualmente reconhecer a possibilidade de força maior, mas não de fato do príncipe. Mas no caso de força maior, para que o empregador ele tenha algum benefício, ele teria que romper o contrato de trabalho decorrente da própria força maior, e a indenização que seria devida pelo empregado seria pela metade e não de 100%. E assim a gente encerra por hoje mais um programa Pauta Trabalhista. Até mais.